Beleza, pessoal? Mais um Doutrinadores na área. Tá ali o Cezinha, poderoso, o Adil tá aqui do meu lado. Agora começa a briga. E hoje a gente trouxe o Rildo. Rildo, não sei se você sabe, é peruano, né? Fala bem o peruano, não fala? Muito bem. Muito bem, né? Veio pro Brasil acho que uns 20 anos atrás, tá? Vendia doce, sabe aqueles doces peruanos gostosos? Até vendia na rua, tá? Mas ninguém entendia o que ele falava, porque ele conversava só em peruano. Só em peruano. E a gente trouxe o Rildo para conversar hoje, e o tema hoje é também muito sério. Crise migratória, xenofobia. Crise humanitária. Crise humanitária. Então você chegou no Brasil e sofreu algum tipo de... ou foi massa pra caramba? Porque brasileiro recebe todo mundo bem. De fato, brasileiro, a experiência que eu tive foi muito boa. Eu fui muito bem acolhido nos lugares por onde eu passei. No entanto, casos pontuais de descontentamento do brasileiro com a minha presença enquanto estrangeiro aconteceram no meu decorrer da minha vida aqui no Brasil. 25 anos de Brasil. É óbvio que eu tive esses embates. Especificamente me lembro de um que chega a ser engraçado, porque o meu colega de sala, descendente de japonês, ele tinha uma postura xenofóbica o tempo inteiro. Ele não deixava você pôr o nome do trabalho, né? Não, ele não deixava, ele nem chamava. Ele nem chamava para participar do trabalho. Eu chegava lá, qual é meu nome de trabalho? Não. Aí você não participou. Seu xenofóbico. Aí não, nem chamava para participar do grupo. Então, excluía mesmo. E eram falas que agrediam do ponto de vista social também, porque intelectual também, porque assim, cara, você tá tomando vaga de brasileiro, pra que você veio pra cá? Grande discurso da meritocracia, não é isso? Pra que você veio pra cá? Você tá tomando vaga de brasileiro. Aí eu falei assim, cara, não tô tomando vaga de brasileiro, porque essa vaga foi criada por estrangeiros. Então, né, por que você tá dizendo isso? E aí, esse é um fato, ao meu ponto de vista, assim, isolado. Mas acontece, eu assisti um programa Escola Brasil, onde o cara cita uma estatística em 1996. Imagina como é que nem é hoje. Em 96, 31% dos que foram entrevistados eram a favor do fechamento das fronteiras aqui no Brasil. Você acha que você sofreu até um pouco menos preconceito por não ser negro, por não ser africano? Um estrangeiro africano poderia sofrer mais? Sim, isso é verdade. Eu estudava com um colega, Gildo, que veio da Angola, isso aí na época da universidade. Ele sofreu, ele tinha esses problemas de preconceito. Eu, inclusive, ouvindo o MC da falar de democracia racial, ele falou exatamente, quando o estrangeiro chega no Brasil e ele vem para branquear, né, ele é até bem recebido. Quando ele vem, né, e ele é negro, ele é retinto, por vezes ele não é aceito. O Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, Fala sobre a globalização. E ele vai falar sobre esses fluxos migratórios. E ele toca num ponto que eu acho que merece a discussão, que é o fato de que a migração, esse fluxo migratório, e a forma como ele é conduzido dentro do país de chegada, com todos esses limites aí, tem a ver com a nossa crise civilizatória. É verdade. Quer dizer, a humanidade, ela pensa, ouve as discussões o tempo inteiro sobre as questões econômicas, ambientais. Espera aí, mas e o modelo de civilização? É esse mesmo? Chegamos onde a gente queria? Então o que o Milton Santos vai discutir é a que ponto a gente chegou que a gente não olha para isso, que a gente não pensa assim, tá, esse modelo de civilização, onde você tem barreiras de fronteira, onde as pessoas que às vezes estão em uma condição de miséria em determinado país, de agressão, sofrendo por guerras, e elas não podem se deslocar de onde estão para um outro país.
Então, todos esses fatores, não é uma crise civilizatória? E essa discussão é posta. Então, o Newton Santos faz uma contribuição muito interessante sobre isso, dizendo que nós devíamos pensar o que a gente espera da civilização, da espécie, do Homo sapiens. É isso mesmo? Cada um dentro do seu nicho aqui, do seu gueto, o brasileiro, o japonês. Bauman tem um livro chamado O Estranho à Nossa Porta. E ele fala exatamente que ao invés de nós construirmos muros, nós deveríamos construir pontes. E essa coisa de construir pontes entre eu e o estrangeiro, né, exatamente é um processo que faz a gente crescer culturalmente, né, e inclusive economicamente. Muitos estrangeiros têm a contribuir. Tocar naquele assunto de novo, você está no Brasil já tem mais de 20 anos, né? Mas assim, a gente olha para você, esse cabelo lisinho, né? Tem o sotaque ainda, ou seja, a gente olha, eu vejo um Inca, você é um Inca, né? Inca. Não é verdade? Descendente de Inca. Descendente de Inca. Ainda ocorre atualmente essa questão, recentemente, algum lance assim, sabe, de aversão em função de você ser um estrangeiro? Hoje em dia, diante da situação em que eu estou, graças a Deus, consegui vencer as dificuldades que todo estrangeiro passa no país. Eu acho que isso é mais disfarçado. Não é tão explícito quando era um simples estudante e não tinha lugar direito onde morar, dificuldade para alimentação. Então, hoje em dia, na situação que eu me encontro do ponto de vista social, do ponto de vista profissional, as coisas que eu tenho conquistado, eu acho que isso inibe um pouco. Mas eu acho que tem... Então, o que você está dizendo é que o fator econômico é preponderante para a discriminação. Preponderante. Olha só, eu queria ler alguns twitters nas redes sociais sobre a questão, por exemplo, da chegada de haitianos. Olha só algumas opiniões. Esses malditos só vieram para roubar o pouco de emprego que nós temos. Outra, concordo plenamente. Esses malditos haitianos que estão vindo para o Brasil, deveríamos fazer eles voltarem para as suas terras nadando. Ou seja, um haitiano em Santa Catarina, né, ele foi agredido até a morte por um grupo de pessoas, tá certo, que exerceram a xenofobia. Então, existem muitos casos de xenofobia, mas temos brasileiros também que acolhem. Né? Então, são os dois lados dessa moeda. Tirando esses exageros aí, evidentemente, essa violência toda, eu não tenho que olhar muitas vezes pelo olhar daquele que está aqui e vai receber o imigrante, está entrando no país dele, muitas vezes vai pegar o emprego, vou te falar como nordestina. Essa postura assim de, não, vamos acolher todo mundo. De uma região para outra no Brasil. Não é muito ideal, não é muito humanitário, não. Nesse Brasil grande, de uma região para outra, eu como nordestina, eu estou em Goiânia, né? Eu sou nordestina. Eu sofro esse processo, né, de uma xenofobia interna. Eu sofro esse processo. Você tem discursos de ódio para com nordestinos, menosprezando, diminuindo a minha forma de falar, né, a forma de expressar, né, o meu regionalismo. Então veja, se isso acontece dentro do nosso próprio país, mas é exatamente o que o César falou, é um processo de não civilização, de não ver no outro o outro semelhante, de alteridade. Não, entendo também que as pessoas que estão aqui no Brasil podem olhar, mas a gente precisa romper esses discursos. Essa a fala no sentido de se pensar a civilização. Porque veja, nós somos um país que temos várias colônias de várias partes do mundo. Que construíram. E que são colônias extremamente importantes para o desenvolvimento do Brasil. Então, esse imigrante que está aqui hoje, ele é alguém que contribuiu muito para essa construção. Pensa o bairro da Liberdade, lá em São Paulo. Quando você pensa na história do Brasil, até te questiona aqui como professor de história mesmo. Isso. Como professor de história, a gente tem um volume muito grande, principalmente entre Primeira, Segunda e pós-Segunda Guerra Mundial, um volume muito grande de pessoas que vêm para o Brasil. Estas pessoas, elas vão contribuir para a formação do povo brasileiro de uma forma identitária. Claro,
grande e do ponto de vista também do trabalho, da estruturação do país. A ONU saiu com uma propaganda que eu achei fantástica. Ela promoveu uma mídia muito interessante. Ela, é assim, a música é: o meu país é o mundo, o meu país é a terra, né? Então, assim, veja que nós somos seres humanos. E enquanto humanos, nós temos o direito à vida. Imagine você estando em um local de guerra, de extrema guerra como a Síria, né, que vem bombas de tudo que é lado, é o governo, questões ambientais, como o caso do Haiti, exatamente, desastres, e você quer sobreviver. Você quer dar o melhor para seus filhos. O que você vai fazer? Você vai procurar um lugar que você possa viver em paz, que você tenha um mínimo de dignidade humana. Então são essas pontes que eu acho que a gente tem que pensar. Veja, venezuelanos que o ano passado, se a gente for olhar uma pesquisa que saiu, cada venezuelano emagreceu em média 12 quilos por não estar com acesso à alimentação. Ou seja, nós temos que nos compadecer enquanto brasileiros. Eu, brasileira, se eu tivesse numa condição de guerra, né, de ambiental ou questão política, eu gostaria de receber apoio do meu semelhante em outro país. Né? Eu gostaria de receber. Você tem a canção antiga do Titãs, né, muito bacana, que ele fala: não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de lugar nenhum, nenhuma pátria me pariu. Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou brasileiro, não sou estrangeiro. O que os Titãs estão dizendo ali? Eu não fui parido por uma pátria, eu fui parido por um ser humano. Então eu sou da espécie humana, eu sou Homo sapiens, eu faço parte da humanidade. Eu não fui gerado a partir do lugar que eu estou, mas a partir da espécie. Então essa compreensão de uma fraternidade universal que precisa sim ser discutida, porque você tem momentos em que o local geográfico que eu estou não dá para eu ficar, ela precisa existir. Então a defesa de uma liberdade para deslocamento migratório, principalmente em situações adversas, eu penso que faz jus ao fato de nós sermos humanos. O Datafolha 2018, achei de certa forma trágico isso. 62% de brasileiros entre 16 e 24 anos gostariam de sair do Brasil. César, filme, livro, um lugar que você foi? Foi massa? Hoje nós vamos na verdade, um artigo, né? Queria indicar um artigo do Freud que fala sobre a questão da civilização, né? Que é a análise do eu e a psicologia das massas e a análise do eu, que eu acho que compensa ler para a gente entender um pouco como que a sociedade se constrói, né? Peruano. O que eu indico? Sim. Eu indico viajar para o Peru, conhecer o Peru. Delícia. Essa é a minha indicação. E comer a pachamanca. Delícia. Eu tenho direito de indicar hoje? 3, posso? Eu posso, porque eu sou mulher e posso tudo. Nascido na Síria, eu quero indicar pra vocês, é um filme premiado, inclusive. Um filme também muito bom, que é recentemente, apesar de ser hollywoodiano, que é Mar Vermelho, né, que trabalha com essa questão de resgatar refugiados de guerra, né. The government has killed hundreds of families. Many more will die if something is not done. E o livro do Bauman mesmo, que ele fala o estranho à nossa porta. Então leiam, porque eu acho que isso vai fazer a gente desmistificar muito da nossa xenofobia que está dentro de nós. A gente só não pode deixar manifestar e olhar o outro como outro. Beleza. Pessoal, tá gostando do programa? Vai lá nos comentários e coloca lá se tá achando massa, tá achando... Tá? E também coloca aí pra nós os comentários de temas que vocês acham que a gente pode discutir. Valeu, bacana, foi lindo enquanto durou. Tchau!